podia falar sobre os paradoxos que você colocou aqui, Eduardo? O paradoxo de o egocentrismo poder ter como causa o medo da consciência refletir sobre si. É mais ou menos dentro dessa linha do autoesclarecimento. Então, a superficialidade nas autoabordagens, a pessoa acaba, facilmente cai no processo mais egocêntrico. Então, normalmente a pessoa que não se esclarece em relação às suas próprias questões, a tendência dela é buscar respostas fora e não as respostas dentro dela, né? Todas as nossas respostas estão dentro da gente, não estão fora. As respostas aos problemas, às questões, né, mais existenciais. E isso lembra muito um livro, que é aquele Voltei, que é a história do Jacó, não sei se você já teve a oportunidade de ler. É muito interessante, né? O Jacó, ele foi uma consciência muito assistencial durante a vida humana, e fez muita assistência lá na Federação Espírita, naquela época e tal, e achou que ia ter uma morte, uma dessoma, assim, em alto nível, já que ele já trabalhava com isso há muito tempo. E aí, quando ele dessomou, ele viu que não foi bem assim. A dessoma foi trabalhosa, muita consciência entrando para fazer assistência, para ajudar, e aquilo ele começou a ficar meio incomodado, assim, tipo, pô, mas por que, né, tanta assistência assim, tipo, né? E a coisa foi, não parava. A dessoma, ele não saía do corpo, tirava e voltava, foi um troço bem difícil. E aí passou a dessoma, ele então foi lá para a comunidade X lá, e quando chegou lá, ele viu que muitas consciências tinham muita energia. E ele não tinha, ele se achava meio opaco. Bom, aí para resumir a história, passou boa parte do livro, né? E chega mais ou menos ali, numa parte final, que ele, várias consciências chegam para abordar ele, sempre cheio com uma aura iluminada e tal, e com bastante energia, e ele com aquela situação opaca, ele queria falar sobre o assunto e todo mundo tergiversava, não tocava, ele sentia aquele desconforto. E aí então ele vai para uma outra comunidade, onde ele não conhecia ninguém, e nessa comunidade começam a induzir ele, a estimular ele a fazer enfrentamentos. Ou seja, ele ia precisar enfrentar situações que ele não tinha enfrentado na vida. E a primeira condição de enfrentamento que ele teve que enfrentar foi uma consim, que ainda estava na condição de consciência intrafísica naquela época, e que ele atendia quando estava na vida humana. Ele era um alcoólatra, essa pessoa, e o Jacó, já dessomado, morto, ele volta lá no intrafísico, esse alcoólatra ainda está vivo, está lá no intrafísico, com o assediador dele, né, fazendo o processo de drenagem de energia, cada copo de álcool que ele colocava na boca. E aí o Jacó, ele chega lá e começa a tentar conversar com essa consciência. E aí a consciência começa a falar, mas você não é aquele empresário que falava uma coisa aqui, e lá em casa você só pensava em dinheiro? Você está querendo me enganar? E começa com essa conversa, a questão da confrontação. E o Jacó tinha um amparador junto dele, que ajudou, nesse experimento ajudou ele a fazer esse primeiro enfrentamento dele. Bom, mas aí o que aconteceu? Lá pelas tantas, houve outras situações de enfrentamento que não tinha mais o amparador dele, e ele teve que enfrentar padres que abordaram ele, porque ele tinha pensado mal dos padres na vida humana. Então veio uns 10 padres que começaram a assediar ele. E aí, nessa hora, ao invés dele pensar no amparador, ao invés dele... Enfim, ele olhou para dentro dele e começou a se concentrar e buscar as respostas dentro dele. E aí, nessa hora lá, ele conta lá que surgiu lá os processos de energia com ele e tal, e ele conseguiu fazer um enfrentamento dessa situação. Então, nessa questão do egocentrismo, o que acontece? O egocêntrico, ele não faz o enfrentamento necessário, né? Ele não aprofunda as questões que ele tem que aprofundar. E acaba não desenvolvendo o trabalho, o processo mais sério de energia, de enfrentamento. Alver Betógrafo, poderia exemplificar na Fatologia, página 17, terceira linha, a motivação pela autopesquisa cognitiva das crenças nucleares e dos esquemas de Jung, fazendo, ou Jung, no caso, né, a asepsia de valores excessivos. Isso aqui a gente já respondeu, mas pode dar mais uma pitada aqui. Tem a ver, então, com as crenças, né, da infância e a importância da pessoa estudar as questões cognitivas, né, as distorções que traz da infância, justamente porque
é comum a pessoa chegar na fase adulta com um déficit, né? Ela achar que ela que não tem o devido valor, ou que poderia ser um pouco mais, mas enfim, a vida dela foi aquilo mesmo, então tá bom assim mesmo, e acaba se subvalorizando ou se subjugando em relação a si própria. E isso explica um mecanismo de defesa, que é a pessoa buscar as respostas em valores externos, né? Então ela começa a querer mostrar o que ela não é, parecer o que não é, em relação a status, né? Que é uma questão de valor muito comum, ou a questão do dinheiro, enfim, ela distorce esses valores. E a forma de trabalhar isso é, como a gente comentou, né? Fazer um inventário da infância, adolescência, identificar se houve, né, esse tipo de situação, bullying no colégio, ou uma educação familiar mais repressora, mais difícil, que possa ter introjetado na consciência esse tipo de distorção que acabe dificultando ela de ter um desempenho melhor, um desempenho mais, digamos, up-to-date, né, com o curso intermissivo dela. Poderíamos fazer uma relação entre o trinômio alto valor justo, cosmoética, interassistência, mencionado em Trinomiologia, página 17, primeira linha, e o trinômio queixa, autodepreciação, autovitimização? Na sua opinião, a maior causa de assédio do planeta reside nesse trinômio e, consequentemente, na falta de alto valor íncito? Olha, não dá para a gente, né, dizer que tudo gera disso, mas com certeza a falta de amor próprio, a falta de valor próprio é a base, o início da questão do autoassédio. Então, todo heteroassédio começa com um autoassédio. E o autoassédio, ele pode ter uma explicação a partir dessas questões que a gente está comentando. O aceitar, por exemplo, essas questões da infância, né? Que vem num crescendo, que pode vir num crescendo, e quando a pessoa chega na fase adulta, essas distorções cognitivas levam naturalmente a pessoa a esse tipo de interpretação errada. Poderia ampliar em tecnologia, página 17, último item, as técnicas das terapias de esquema? As técnicas da terapia do esquema, eu vou citar uma, tá? Nesse livro aqui existem várias, que é o livro Terapia do Esquema, tá? Do Jeffrey Young, é um clássico aqui da terapia cognitiva. Recentemente houve um curso aqui no CAEC, onde foi feito um estudo para saber qual que o esquema que mais preponderava na turma, e a turma considerou o narcisismo. Então eu vou dar um exemplo da questão do narcisismo. O narcisismo é uma psicopatologia com origem normalmente na infância, onde a pessoa sofreu de privação afetiva. Então, essa privação afetiva cria na pessoa uma sensação de um desconforto íntimo, uma espécie de um mal-estar que ela aprende a conviver com aquilo. E ela, então, busca uma série de formas para compensar essa condição. Os terapeutas cognitivos chamam esse momento, quando a pessoa está nessa condição de maior desconforto íntimo, como se fosse uma criança solitária. Então, o narcisista é uma pessoa muito egocêntrica, né? Então, pensa só nele, trabalha só com ele, justamente para tentar compensar aquele mal-estar íntimo da criança solitária. E uma das técnicas que eles colocam é a pessoa identificar o adulto maduro. Então, por exemplo, na hora que ele está em casa, sozinho, né, nasce bem lá a criança solitária, tá, começa a sentir aquele desconforto, ele então faz uma evocação de uma forma mais madura de poder se autoanalisar, e sem esse viés, essa distorção, né, de se sentir por baixo, de se sentir mal, de se sentir ruim. E nas terapias, o Jeffrey Young ele coloca aqui, inclusive, um exemplo de como que ele abordou um paciente narcisista no momento em que ele estava nessa condição mais de criança solitária ali. Então ele começa a perguntar: você acha que essa é definitivamente a forma mais madura de você pensar que você é isso mesmo? Aí a pessoa, né, o paciente ali começa a responder, a tentar interagir, e ele fala que nessa hora ele está conversando com aquela condição psicológica íntima distorcida da criança solitária.